Perguntou aqui por que o PIB, por exemplo, de Rio Grande, né, que é o quarto, não reflete isso no desenvolvimento da cidade, porque são coisas diferentes. Crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento econômico é outra. Tá? Crescimento é o número esse elevado do PIB, por exemplo, e desenvolvimento é onde as pessoas realmente ganham qualidade de vida. Isso são coisas completamente diferentes. O PIB, né, e as pessoas cometem um erro, às vezes a gente vê até colegas, né, falando que o PIB seria a soma do total das riquezas produzidas. E o PIB não é uma riqueza, na verdade o PIB é um fluxo de novos bens e serviços. Ele não é riqueza, como é o Tesouro Nacional, tal. Ele não é riqueza porque, por exemplo, hipoteticamente, se não se produzisse nada no país esse ano, né, o ano da pandemia, se fosse realmente um ano restritivo e tal, seria zero, entende? O PIB, ele nos mostra o ritmo de crescimento econômico de um determinado país, né? E o crescimento econômico, ou esse ritmo de crescimento econômico, ele é importante por quê? Porque ele é responsável pela geração de emprego, né? Pelos investimentos. Então ele tem uma relevância aí. Mas tem lugares que o PIB é baixo e a qualidade de vida é muito alta, né? A Islândia, por exemplo, né? Tem outros lugares que o PIB é muito alto, a Índia, e a qualidade de vida é baixa. Então, por que isso? Porque, na verdade, o PIB ele é um indicador síntese, né, da economia, mas ele não reflete, por exemplo, a distribuição de renda, né? Ele não tem a ver com saúde, com qualidade de vida. Então, é por isso que não dá para dizer, bom, o PIB está mais alto, então nós estamos muito bem. Não é isso que significa. E outra coisa que as pessoas às vezes fazem, mas todo esse valor, por que não fica aqui? É um entendimento errado, né? Porque na verdade, como eu te disse, o produto interno bruto, ele reflete tudo que é produzido num determinado lugar, né? Lá naquela parte espacial que eu expliquei. Mas não necessariamente o dinheiro continua lá, né? Se a gente pegar empresas nacionais, eles repatriam parte dos valores que eles produzem e ganham aqui para suas empresas de origem, ou no caso, me faltou a palavra agora, para as empresas que deram origem a essas filiais, né? Sede. Para a sede que fica fora do Brasil, né? As empresas estrangeiras. Como acontece em Rio Grande, né? A gente tem várias indústrias, né, que produzem aqui, portanto elas fazem parte da somatória do produto interno bruto rio-grandino, mas que esse recurso às vezes, né, ele realmente não fica aqui. Esse é um detalhe. O PIB, tá, é o produto, é a soma dos bens e serviços que são produzidos, né, em um determinado país, em um determinado período, produtos finais. Isso é importante saber que são produtos finais. Tu me perguntou o que é o PIB e como é calculado. Bom, o cálculo do PIB ele apresenta um problema bastante interessante. Na verdade, são três problemas, né? Então, a gente tem um problema que é agregativo, ou seja, como é que a gente calcula um monte de coisa diferente, né? Porque se eu estou dizendo que a soma de bens e serviços entra no cálculo do PIB, o pãozinho que é produzido e entra o automóvel que é produzido, entra o serviço do barbeiro, né, do cabeleireiro. Então, como é que a gente resolve esse problema agregativo, né? Então, a gente faz isso através dos valores, dos preços das coisas. Então, a gente estima, né, no caso o IBGE, né, que é quem é responsável pelo cálculo do PIB, ele estima a quantidade de bens e serviços, né, multiplicados pelo seu valor de venda. Vamos dizer dessa maneira para o pessoal entender, tá? Então, esse é um dos problemas. O outro problema é um problema que é espacial, né? Ou seja, o PIB ele pode ser calculado, por exemplo, para o país, para o estado e para o município, tá? Então, tu tem que definir bem esse tipo de problema. E o terceiro é temporal, né? De quanto em quanto tempo esse PIB é calculado? A gente tem as expectativas do PIB que são geradas todo ano, é o PIB anual. Tá? Mas a gente tem as projeções também de 3 em 3 meses, diz, olha, o crescimento do PIB tem uma projeção de 3% para esse ano, né? Então, isso resolve esse problema espacial. Produto interno bruto, o que quer dizer isso? Bom,
esse interno do produto, interno bruto, ele significa que é tudo que é produzido dentro daquele espaço, né? Se a gente limitar o espaço à nação, por exemplo, tudo que é produzido dentro do Brasil, independente se quem está produzindo são empresas nacionais ou estrangeiras, tá? Então é tudo que é produzido dentro do Brasil, ou no caso, se a gente estivesse falando de estado ou de município, dentro daquela localidade, daquele espaço, né? E o bruto é porque a gente pega a soma total do que é produzido sem tirar o que a gente chama na economia de depreciação do capital. Para não ficar complicado explicar de uma maneira mais simples assim. Imagina numa indústria, né, as máquinas lá estão produzindo vários produtos durante o ano, que é o que a gente quer saber lá na produção. A gente não está levando em consideração aqui o desgaste das máquinas, né? Então, esse desgaste seria uma depreciação, tá? Então, por isso que é bruto. Existem 3 maneiras, né, ou 3 óticas de como se calcula o PIB, né? Então, a gente tem uma ótica da produção, que é aquela que tem o valor bruto de produção, ou seja, tudo que é produzido menos aquele consumo intermediário, tá? O que seria o consumo intermediário? Isso, vou te explicar. Olha só, imagina que em uma determinada economia só se produza farinha, trigo e pão, tá? Então, o cara lá da terra, ele produz o trigo e ele vende por 100, tá? Esse cara que tem lá a usina para produzir farinha, né? Ele compra esse trigo desse cara por 100 e ele produz a farinha, né? E vende por 200 para o padeiro. O padeiro faz o pão e a totalidade dos pães que ele vende é de R$300, ok? Então, qual é o valor do PIB dessa nossa economia? São os R$300 do padeiro, tá? Por quê? Porque a gente não pode calcular várias vezes a farinha e o trigo porque ela já está dentro desse pão, ok? Então, esses produtos intermediários, né? Esse consumo intermediário seria a farinha, né, e o trigo, ok? E o produto final, né, o que respeita o conceito, o produto interno bruto, o somatório dos bens e serviços finais, né, seria o pão, tá bem? Então, quando a gente calcula pela ótica da produção, o que a gente faz é somar tudo. Se a gente somar os 100 do trigo, os 200 da farinha e os 300 do pão, nós vamos ter 600. Menos, né, no caso, o consumo intermediário, que é a farinha e o trigo, 200 mais 100, 300, vai dar os nossos 300 lá no final. Então, esse é um tipo de cálculo que a gente vai ter. O segundo tipo de cálculo é o valor, aí é sobre a ótica da renda, ou seja, do que se recebe dessa produção de bens e serviços. Então, o que a gente levaria, assim, para não ficar muito chato por exemplo, o salário dos trabalhadores, tá? O lucro dos empresários, aquele consumo misto, né, que seriam os autônomos, né? Como é que eu vou falar o consumo autônomo, né? Como é que eu poderia te exemplificar? O cara do Uber, tá? O cara do Uber, ele recebe por ser trabalhador e também por ser um determinado empresário, ele está com o carro dele ali ofertando o serviço, né? Então, pelo desgaste do carro. Então, ele recebe das duas formas. Então, ele entra também nesse cálculo. E aí também entra a parte de impostos, tá? Os impostos indiretos. E a mais comum de todas, que eu acho que é a mais fácil da gente entender, né, do cálculo do PIB, é pelo dispêndio. Ou seja, o que forma o PIB? Como é que a gente sabe lá quanto foi o PIB do país? Então, a gente pega o consumo das famílias, tá? Mais os investimentos, que são consumos também, né? Só que são consumos de empresas privadas e do governo, tá? Tá ali. Mais os gastos do governo todo, que são importantes, né? Para tu ter uma ideia, na formação do PIB, cerca de 20% são gastos do governo, ok? Mais as exportações líquidas. O que seriam isso? É tudo que a gente vende, menos tudo que a gente compra, né? A gente tem as exportações líquidas ali, a balança comercial, né,
líquida ali, tá? Então, o somatório de tudo isso, né, do consumo das famílias, dos investimentos, que são das empresas privadas e do governo, mais os gastos do governo, mais as exportações netas, né, líquidas, o somatório de tudo isso vai dizer que é o PIB.